Olá, eu sou Alessandra Farias. E eu sou Salatiel Farias. Nós somos o podcast Pergunta Cheque. E hoje nós viemos aqui bater um papo mais uma vez. O papo hoje tá top. Nós precisamos falar da Igreja Evangélica Vem. Uma igreja, uma porta aberta, anunciando a volta de Cristo. A Igreja Evangélica Vem se encontra em Nova Almeida da Serra, na Avenida Milton David. Tem cultos às quartas-feiras e culto de celebração aos domingos, com o pastor Walter e a pastora Penha. Valeu? A gente vai conversar hoje aqui sobre o personagem bíblico, o filho de Arão. Vou dar um spoiler: filho de Arão, filho de Joquebede, já sabe quem é, né? Irmão de Miriam e irmão de Arão. Vamos falar hoje aqui sobre o personagem bíblico Moisés. Fala, Alessandra. E outra, a gente, quando fala assim de conhecimento, né? Tem um nome que vem na nossa mente e aí ele virou nosso convidado, que é o Gabriel Farias. Hoje aqui é tudo Farias do mesmo saco, né? Ele é teólogo, ele é empreendedor, ele é estudioso, e eu acho que deve vir logo aí, mas uns 2 títulos, escritor e pai, não sei. Opa, será? Vou lançar a tribo. Opa, bem-vindo, Gabriel, um prazer. Obrigada por atender o convite. A gente sabe que você é um empresário, tem uma vida corrida, e aí você foi lá na sua agenda há um tempo pra gente, pra dividir esse conhecimento. Tenho certeza que Salatiel, eu e toda a turma de casa aí tá grata por esse presente aí que você nos deu. Fica à vontade, Jair. Gente, muito obrigado pelo convite. Vocês que não sabem, nós estamos entre família aqui. Meu pai, aqui ó, meu pai, minha tia. Estamos entre família. Você pode ter certeza que vai ser um conteúdo produtivo para você, porque algumas pessoas pensam que Moisés é só homem do cajado, do mar, e você vai entender que Moisés ele é envolvido de um contexto político, Moisés é envolvido dentro de um contexto histórico, Moisés é envolvido dentro de um contexto legislativo. Moisés é um cara profundo. Então, vamos usar o tempo que a gente tem para descascar isso aí. Vamos para cima. Muito obrigado, tá? A gente já começa lembrando que Moisés nasceu num ambiente, né, de escravidão, opressão, morte, né, porque o faraó tinha decretado morte. E aí, o que você tem a dizer sobre esse surgimento, esse nascimento? O cenário, né? Olha só, a verdade é que o Moisés, ele nasce dentro de uma colônia. O que é uma colônia? Uma colônia é um pequeno povoado que é dominado por outro povoado. Quem domina esse povoado é o faraó. E outra coisa pra gente saber, tia, que muita gente não sabe, pai, que faraó não é um nome. Tem gente que usa isso. Faraó é um título, é uma nomenclatura. Por exemplo, presidente Lula, presidente Bolsonaro, presidente tal. O nome dele não é presidente. O presidente é o cargo que ele ocupa. Então, faraó é um cargo que os homens da dinastia faraônicas ocupavam. Na verdade, Moisés, ele nasce dentro desse cenário caótico de escravidão, que já foi profetizado também. É muito importante as pessoas saberem que essa escravidão já foi profetizada por Deus para Abraão. Isso foi no capítulo 15 do Gênesis, que Deus disse que o povo ficaria 400 anos, a descendência de Abraão ficaria 400 anos. Sabe que eu abro um parênteses aqui já, tia, para dizer para alguém? A data da nossa prova, ela tem tempo de começar e tempo de terminar. Determinada, então, né? Ela é determinada. Alguém que tá ouvindo já vai começar assim que a gente vai aplicar a palavra. Você que tá escutando, você precisa entender que essa aprovação que você entrou, eu sinto Deus aqui. Amém. Essa aprovação que você tá inserido, só para começar, ela tem data de começo, mas tem data de término. Então, para alguém que tá vendo esse vídeo, eu sei que já começou algumas provas na sua vida, mas fica tranquilo que tem uma data que Deus vai terminar isso, tá bom? Vamos que vamos. Vamos que vem. Por que essa promessa de escravidão para um povo? Você já que era um povo escolhido. Porque você falou aí que as pessoas não podem estar vivendo esse tempo de prova. Mas o crente, ou o cristão, aquele que crê em Deus, acha que o crente não pode viver prova, né? Prova é quando eu estou no Egito, agora eu saí do Egito, minha vida... Por que um povo escolhido e agora determinado a uma escravidão com tantos anos assim, essa promessa de... A verdade, gente, que a gente precisa entender é que nós, como servos de Deus, estamos sujeitos a qualquer coisa. A prova, a luta, sem dinheiro, falta de saúde. A nossa diferença é que nós desfrutamos de um Deus do nosso lado. No momento que nós passamos esse caos, essa provação. É a única diferença.
Mas não há diferença carnal, no que você disse, tia, entre nós ou De quem crê e quem não crê. ou não crê. Porque tá sujeito. E isso frustra muita gente. Sim. Porque tem muita gente que quer se aproximar de Deus a fim de não viver coisas que um homem vive. Isso não existe. Porque não deixa de ser homem, né? Não deixa de ser homem. Sair, tá vivendo aqui ainda. E a gente falando ainda da infância de Moisés, a gente sabe que a mãe dele deixou ele no rio, que a filha de Faraó o encontrou e ele foi criado na casa de Faraó, falando da infância dele. Mas mesmo assim, ele não quis aceitar nunca aquela posição de filho de Faraó, de uma pessoa rica. Ele sempre teve essa queda pelo povo dele. Isso já era um projeto de Deus também? Por também Moisés identificar que Deus estava com o povo. Como é que eu vou querer ficar com Faraó se eu sei que Deus não é com Faraó? A Bíblia diz que Faraó é muito importante. Olha essa revelação, tia. A Bíblia diz que Faraó, ele é um político, certo? Certo. Todo político é observador. Ele observou, pai, que a nação dele não cresce como a nação que ele escraviza cresce. E ele se incomoda. Por quê? Porque, primeiro, um dos maiores sinais, já vai outra aplicação, um dos maiores sinais de que Deus está comigo é que eu vou crescer. Um dos maiores sinais de que Deus está comigo, mas é escravo, vai crescer. E um dos maiores sinais de que Deus não está comigo é que eu sempre vou me incomodar com quem cresce. Moisés percebeu, porque o Egito ele era formado por a sua totalidade de pessoas, 5 milhões, 3 milhões hebreus, 2 milhões egípcios ou com outros escravos que eles também misturavam, compravam. Então ele percebeu que a nação do povo de Deus crescia, porque Moisés também percebeu isso. E aí trouxe uma estratégia de opressão, né? Moisés percebeu, o faraó é grande, mas Deus não tá com ele. Tem um negócio diferente com esse povo. Você tá entendendo? E aí ele não aceita, né? Ele tem um homicídio que ele mata o egípcio e aí ele vai pra Midian, terra de Midian. E Mas, lá... Pode falar, Salah. E lá ele já faz uma bondade, né? Que as filhas do futuro sogro dele, que ele não sabia que ser sogro ainda, estavam sendo coagidas na fonte, né? Pra dar água aos animais. Ele já fez aquela bondade, a boa ação. E fica também claro que cada boa ação também é reconhecida em algum momento. Você entende? Não que você vai fazer já esperando o reconhecimento, mas a própria natureza, acho que ela se encarrega, que é o próprio Deus, se encarrega de bondade com bondade, maldade com maldade, e é desse jeito. Quer falar alguma coisa, tia? É, porque o Salatiel falou sobre a questão dele ter matado o egípcio, porque o princípio da criação de Moisés foi com a mãe dele. Então, é importante pontuar a educação que ele recebeu. Que você falou, Moisés entendia, mas quem deu esse entendimento do Deus? O pai dele era levita. Moisés era da família da tribo de Levi. Observação. Então, ele tinha a educação da mãe, ele tinha o conforto do palácio, mas tinha a educação espiritual que a mãe dava. Muito forte isso. E aí concluir, porque hoje vai ser assim, gente, vai ser né? Eu tô falando, mas é vai maravilhoso, ser... eu amo. E aí veio a questão, você falou só do egípcio que ele matou. E quando ele foi, você falou das meninas do poço lá de Midian. Dentro de Moisés tinha essa questão de ser justiceiro. Primeiro ele não aceitou que estava batendo no hebreu. Depois ele não aceitou que o hebreu com o hebreu também brigasse. Ele não aceitou que os pastores faziam onda com a cara das meninas. Então Moisés era justiceiro, ele não gostava de injustiça. Justiceiro no sentido de, não aceita injustiça. É um cara... Deus implantou esse sentimento nele, porque ele parece que ele tinha o mesmo sentimento que tinha em Deus. Ele não aceitava aquela coisa ali, injustiça, não aceito, eu vou defender. Ele tinha um negócio de comprar a briga dos outros. Ele comprou a briga do egípcio, do hebreu, depois comprou a briga do outro hebreu, tava com o outro hebreu, e comprou a briga das mulheres. É engraçado porque, tipo assim, eu entendi a sua mentalidade de puxar pro outro tópico. Mas esse tópico logo do início, ele é muito rico, a gente vai entrar nesse tópico que você tá tentando entrar aí. Ele é muito rico, por quê? Porque esse senso de justiça, porque ele já cresceu debaixo de injustiça. De um faraó querendo matar criança sem... Quero matar e pronto. Ele já cresce debaixo dessa injustiça. E outra, o que você falou sobre o que ele aprendeu com a mãe e com o pai, isso é fora do normal. Porque não havia escritura pro povo ainda, mas o que eu tava conversando com o senhor hoje no carro. Deus era passado de boca a boca pelo pai povo. Pai para filho. Não tinha escritura, porque Moisés escreveu o Gênesis. Moisés não tava no Gênesis, mas escreveu. Mas como é que eles sabiam que era Deus, pai? Como é que eles sabiam que Deus era poderoso? Através do boca a boca, do boca a boca. Moisés talvez não estava com Abraão, mas a história de Abraão já era falada. Você tá entendendo, tia? E o que você falou também tem um ponto muito, muito, muito cheque aí, tia. Na casa de Moisés, tia, isso é muito forte, pai. Na casa de Moisés, pra gente já puxar pro tópico, senão a gente vai ficar muito aqui, eu entendi a sua visão. Na casa de Moisés era um escravo, sim, pai? Era um escravo. Sim. Escravo não tem regalia.
Escravo, primeiro que casa de escravo não é grande, é pequena. E como é que alguém esconde uma criança pequena de fiscais de Faraó? E o choro da criança? Como é que... Tia, sabe o que minha mente, ela buga pra aplicar? Porque o pregador, ele é assim, a mente buga pra aplicar, pai. A gente já vai puxar pro próximo tópico. Sabe qual? Pai, segura aí, pai. Sabe? Eu falei pro pai, vai ser coisa forte isso aqui. Não, você não pode pensar que ele é seu pai, tá? Então ele manda. Ei, pai, deixa eu te falar. Sabe qual é o forte? É que essa mulher era muito inteligente. Essa Joquebede era muito inteligente. Estratégica, né? Estratégica. Porque assim, pai, a gente tem que pensar na Bíblia num cenário. O pregador, ele pensa no texto. Imagina quantas estratégias essa mãe não teve pra levar esse filho. Por exemplo, Miriam, o fiscal tá vindo ali, leva Moisés pro mato. Miriam, quarta, o fiscal vai vir por cá, leva pra vizinha. Na casa de Moisés, eles podiam até ser escravos. Mas pensa numa casa que um defende o outro. Com certeza. Pensa numa casa que um pelejava pela vida do outro. A Miriam ficou ali vigiando. Aquilo foi estratégia? Sim. Aquilo não foi à toa? Tem gente que prega que ela jogou a criança pra morrer. Mentira. Se ela quisesse que a criança morria, ela colocar a criança de qualquer jeito. Ela revestiu um betume e revestiu pra não ter água dentro do cesto pra ele morrer. É, isso aí. Aquilo foi estratégia. O que eu já abro pra dizer pra alguém pra alguém aqui porque alguém que tá nos olhando, tá dizendo, ô Gabriel, minha casa é rica, mas talvez não tem senso de amor lá dentro. Da família, porque a família estava junta na dificuldade. Era matança de menino, mas estavam lá unidos, entendeu? Então, não é o que tem, né? É o que a família... É o senso de amor. A mesma coisa o Davi. Quando o Samuel chega na casa de Davi, Samuel, ele observa que tem guerreiro na casa de Davi, tem guerreiro, tem soldado, tem valente, só que Davi não estava lá dentro. Davi, um dos termos do Davi pro hebraico é amor. Ou seja, na casa do Jessé tem guerreiro, tem soldado e tem banquete. Tem comida, amor. Mas não tinha amor. Aí o Samuel falou, ó, essa casa tá massa. Tem guerreiro, tem soldado. Tem banquete, mas cadê o amor? O amor tava fora. Manda trazer o amor de volta. Então o que Deus quer fazer hoje, pai, tia, com a gente é trazer esse senso de amor para as nossas famílias. Quantas pessoas estão sofrendo hoje por falta desse senso de amor? Um não defende o outro. O amor tá se esfriando. E o que Deus nos trouxe aqui para pregar hoje para alguém na sua casa pode até faltar comida que você quer comer, mas não vai faltar o meu amor lá dentro. Na sua casa pode até faltar a roupa que você queria vestir, mas eu não vou deixar faltar o meu amor dentro da tua casa. Deus está derramando para quem tá assistindo agora, amém, um amor extraordinário dentro de lares aqui. Vamos pro próximo. Vamos, Midian. Vamos pra Midian. Vambora, senão não parava ali. Vamos pra Midian, Mas aí, não se preocupa não, a gente vai conseguir. E aí Moisés fugiu pra Midian. E aí conheceu a filha de Jetro, né? Sim. Que virou o futuro sogro dele. E aí foi tomar conta do rebanho de Jetro, certo? E nessa de tomar conta do rebanho de Jetro, ele encontrou... Foi pro monte. Há um mistério muito forte aí, pai. Há um mistério. Quer falar uma coisa, tia? Não, eu quero Quer falar uma coisa, pai? Não, pode falar. Porque o Moisés, ele sai fugido, né? Ele sai com pendências a resolver. Sim. Ele tá saindo do Egito, toda aquela história que ele tinha foi jogada de água abaixo. Todo aquele ensinamento, a história com a família. Até uma pergunta que eu faço pra você, pai. Pra você, tia. Você acha que Moisés, depois que ele fugiu, ele teve contato com a família dele, o pai, mãe, irmão? Aparentemente não, né? Só que a Bíblia fala que Arão, quando viu, o beijou. Então, assim, reconheceu ele. Mas ele saiu com 40. Com uma pessoa com fisionomia de 40, já é mais fácil reconhecer. Ele voltou 40 depois, né? Então, assim... Tava meio carcaço, mas... o irmão reconheceu. Ou pelo vínculo, né, fraterno ali do amor, ou eles tinham algum contato. Não sei, WhatsApp, não sei. Mas o certo, eles não se viram mais. Não se viram, não. Eles não se viram mais. Que não. Foi quebrado um vínculo, ele saiu com muitas pendências a ser resolvidas. Só que aí vamos entrar nesse aí. Moisés, ele começa a apacentar um rebanho. A gente já conversou muito sobre isso. Um rebanho, tia, que não é dele. Não é dele. Por quê? Porque não é pelo fato de eu fazer algo que esse algo se torna meu. Eu posso estar fazendo algo e esse algo não ser meu. E eu abro um parênteses para dizer para alguém, tudo que Deus nos faz para prazer nunca vai ser nosso. Esse senso de achar que as coisas são nossas, isso é uma mentira. Nem a vida que você tem é sua. Porque quando você morre, a vida volta para Deus. E você não tem nenhum poder sobre a sua saúde. Você não tem poder sobre o tempo. Tia, como a gente encontra... Eu vejo muito meu pai falando isso. As pessoas dizendo, meu carro, minha igreja, meu isso. Meu casamento, meu filho. Seu tudo é de Deus. Pelo fato de você estar fazendo, não quer dizer que se tornou seu. Então, o que Deus está nos ensinando hoje
Você tá fazendo muitas coisas e você tá envolvido em muitas coisas, mas essas coisas não se tornaram suas. Você tá entendendo? Elas não foram documentadas pro seu nome. É continuar fazendo. E sabe o que eu acho lindo também, tia? Que quem escreveu isso foi Moisés. E quando ele escreve sobre ele mesmo, ele não tira vantagem sobre isso. Ele poderia, se fosse eu, e apacentava Gabriel, o rebanho que era seu, mesmo não sendo. E apacentava Gabriel um rebanho de 500 mil ovelhas. Porque a gente tem essa mania, né? Quando é pra gente, a gente puxa a sarda. Né? Moisés fala, e Moisés escrevendo, e apacentava Moisés um rebanho que não era seu. E esse encontro Moisés com a sarça ardente? Nossa, aí é muito mistério. Porque eu fico imaginando que no deserto era comum pegar fogo numa sarça, por causa do fogo, do tempo, do sol, quente. E aí, qual era a novidade, então, daquilo? O texto diz que o que admira Moisés, pai, não é o que você falou, isso é extremamente exato. Deserto, calor, mato seco. Mato seco, Isso acontece diversas vezes, mato pegando fogo, Sim. no calor. Mas o que admira Moisés não é o fogo, mas a constância do instrumento que está pegando fogo. Porque ele não se consome. Porque o fogo de Deus não é igual ao fogo do diabo. Jó disse, e caiu fogo do céu. Aquele fogo não era de Deus. Foi o diabo que mandou fogo. E queimou e consumiu todas as suas ovelhas. Porque o fogo do diabo consome, mas o fogo de Deus causa estrutura. Ele ficou espantado porque aquela sarça, ela queimava e não se consumia. Aquela sarça tinha uma estrutura terrível de Deus. E sabe o que eu acho lindo também? Pai, que Moisés, quando ele sobe para o monte, tia, ele tá dando atenção pro rebanho, correto? Porque ele fazia aquilo por 40 anos. Ele tinha um compromisso severo com o rebanho. O Moisés, ele tinha um compromisso fora do normal com o rebanho. Só que quando ele tá... Olha o que o texto diz, tia. O texto diz que ele tá cuidando do rebanho e Deus gritou atrás dele, dentro de uma sarça. E ele disse, olha a riqueza do detalhe, ele disse, virarei para trás e verei essa grande visão. O que o texto está dizendo, o texto desenha o posicionamento dele. Ele tem ovelhas na frente dele, só que a sarça queima atrás dele e grita a ele. Quando a sarça queima e grita a ele, quando Deus grita o nome dele, ele para de dar atenção para ovelhas. Ele começa a virar para dar atenção para a sarça. Por quê? As ovelhas são meu compromisso. As ovelhas são minha responsabilidade. As ovelhas são meu compromisso do dia a dia, eu sei. Elas são muito importantes, eu sei. Mas elas são importantes... até o Senhor te chamar. Nossa, falou tudo. E aí Moisés se encontrou, né, com Deus na sarça. E aí Deus determinou, ele voltou a se encontrar com Arão para ir rumo a Faraó, conversar com o Faraó, né? E aí, depois disso aí? E aí, o que você pensa sobre isso? Agora eu vou deixar a bola para você. Antes desse episódio, eu queria te perguntar, pergunta cheque. Ai. Por que Deus quis matar Faraó? Ou quis matar Moisés, perdão. Ele parou numa pousada, eu não sei como que tinha pousada naquele lugar, porque não existia pousada. Eu acho que ele parou para descansar com a esposa. E aí Deus quis matar ele. Mas ali o texto também explica. A mulher abençoada, a mulher dele entendeu que ele não era circuncidado. Então, será que Moisés estava meio que desapontado? Porque era uma aliança antiga a circuncisão. Fazia parte. Será que ele estava tão desapontado com a promessa que ele nem circuncidou o filho dele? Tio, eu acho que ele já não vivia aquilo faz tempo. Então, realmente, o fogo precisava queimar, né? Você falou tudo, Vaso. Entendeu? Moisés, ele foi instruído que tinha que ter circuncisão, ele com certeza foi. E aí, ele não fez isso com o filho dele. Já a mulher dele foi lá, pegou uma pedra. Então, assim, você falou, que mulher, né? As mulheres precisam ficar atentas, porque às vezes o marido, mesmo sendo líder, ele comete alguns erros. É normal, a caminhada às vezes fragiliza. Ser humano, né, cara? A caminhada fragiliza. A gente estava entrevistando o Levita Jó, né, falando sobre a desistir da coisa porque o negócio não acontece. Ele estava lá querendo ver o povo, né, e o negócio não acontece, e ele ainda sai fugido, larga todo o conforto. Então, o cara às vezes esquece das promessas aí, no meio do caminho, desanima. Tô aqui cuidando de ovelha, tá bom, né? Tá de bom tamanho. Tanto que ele tentou não ir. Quantas vezes ele falou, vou, não vou? Né, que é uma das próximas perguntas que eu até fiz para o Salatiel. Como que o cara fala que ele é pesado de língua, se a Bíblia fala que ele era eloquente?
Ou que ele era estudado. Em todas as doutrinas do Egito. Então, assim, Moisés, ele realmente, às vezes, é uma incógnita, né? Pra entender. Você falou, é um cara, né? Tem um contexto É incrível. muito profundo, é muita coisa. E eu falo pra você também, eu acredito que ele sai dali também desacreditado. Ele já sai pessimista, pai. Sim, é isso que eu vejo. Ele não vai acontecer nada. Foi vivendo a rotina. É a rotina, casou, cuidado, tava bem. E aí, tava de repente, acomodado. parece que E tava outra, acomodado. engraçado que você falou, pai, isso é muito importante. Você acabou de dizer que ele precisou voltar pra onde? Justamente pro lugar que ele tinha pendência pra resolver. Porque pra Deus, o importante não é como você sai. Porque melhor do que ir é ter lugar pra onde voltar. Tia, você Diz que o fim das coisas é melhor do que o começo delas. Tem gente, tia, que ele tira uma exegese errada do que Salomão falou. Salomão não pediu, Deus me dá sabedoria. Olha o que Salomão pediu, tia, me dá entendimento pra saber entrar e sair no meio do povo. Ele pediu sabedoria apenas pra entrar e sair. Sabe por quê, tia? Porque tem gente que entra bem, mas sai corrido. Sai mal, né? Porque pra Deus o importante não é como você entra, mas como você sai. Foi isso que Deus queria mostrar pra Moisés. Moisés, olha o início do Êxodo. Entrou com 70, vai sair com 3 milhões. Deus está mais preocupado com a sua saída do que com a sua entrada. Olha que o Jacó também teve que refazer o caminho todinho dele, né? Então, assim, refazer o caminho para Abraão. Então, isso o povo de Deus tinha muito essa característica. Abraão teve que ir lá para o primeiro altar. Então, refazer o caminho é importante, porque se tiver pendência, você não vai chegar lá, não. Refaz, conserta, né? Porque Abraão, ele seguiu o caminho dele, mas antes de tudo acontecer, ele voltou e teve que ir lá onde ele edificou o primeiro altar. E ele tem que voltar lá. Então, às vezes, Deus tem que refazer o caminho, porque você falou, as pendências que ficam. E a gente, às vezes, acha assim, Deus perdoou. E o choque de realidade que é? E você, Coro, o que também. você pensa sobre isso? Moisés, acusado de um assassinato lá atrás, ele pensou, tinha na mente dele, nunca mais vou voltar. Ele já estava acostumado, pai, eu vou morrer ali. Eu vou morrer em Midian. A vidinha tava boa. Aí Deus fala, você vai voltar por onde você veio e você vai resolver pendências. Aí que entra. Tem hora que Deus nos faz voltar para lugares que a gente nunca pensou em voltar. E tem que pedir perdão para alguém. Aí que a gente entra no confronto, pai. Tem que falar para alguém que a gente estava errado. Voltar para reconhecer o erro que a gente cometeu. É aí que dói. Tem muito Moisés que está morrendo em Midian porque não tem coragem de voltar. Você tá entendendo? Imagina o confronto que foi para ele. Vou voltar para a terra que eu saí corrido. Ainda levar a mulher e tia, filho, isso aqui é muito... Sabe por que isso aqui é forte, pai? Porque a palavra, ela é uma espada. E para quem tá ouvindo isso aqui, pai, vai ser extremamente importante. A Bíblia é um livro terrível. A Bíblia é um livro vivo. E a pessoa que tá vendo isso aqui, ela vai ser tão abençoada porque ela tá entendendo o que Deus tá falando com ela. Ela tá entendendo que existem coisas que estão travadas no teu caminho simplesmente porque Deus tá mandando você voltar para resolver pendências. Tia, tem gente que vai entender essa palavra. Porque isso aqui é mistério de Deus. Alguém que vai ouvir essa palavra, você precisa entender isso. Deus está levantando algum Moisés, Deus está dizendo para você, você está no conformismo, né? Eu vou fazer você voltar a pedir perdão para pessoa que você pensou que nunca mais ia pedir. Eu vou fazer você voltar para casas. Eu vou fazer você reencontrar pessoas que te feriram, que você feriu. Elas vão se relacionar com você de novo. Você vai pedir perdão, elas vão te pedir perdão. Sabe o que Deus está mandando dizer para alguém? Às vezes o caminho não vai ser de ida, vai ser de volta. Olha que mistério profundo. Deus está mandando dizer para alguém que vai assistir isso aqui. Existem futuros travados de pessoas que estão assistindo a gente. Sabe por quê? Porque precisam voltar para resolver pendências. Existem pessoas que estão guardando coisas de 40 anos do Egito ainda que viveram. É mistério de Deus. E a Bíblia, pai, era assim. Porque a gente projeta algo, mas a Bíblia fala, eu vou por esse script. Alguém que tá ouvindo, isso aqui já é um ato profético para alguém. Alguém precisa ouvir isso. Existem coisas que você tá guardando há 40 anos, Moisés. Existem coisas que você... Tia, tem gente que tá ouvindo a gente, eu tô todo arrepiado para dizer isso, que tá guardando palavras de anos que lançaram até ela. Você tá guardando coisas que seu pai disse para você, que sua mãe disse para você, que seu marido disse para você, que seu ex disse para você. Você tá guardando traumas e Deus tá mandando dizer para alguém, eu vou fazer você voltar para resolver isso. Não vai sumir, tia, tem que voltar. Para avançar tem que resolver. E aí a gente precisa entrar no script de Salatiel. Vamos, pai. Vamos, Salatiel hoje ele tá rouco. Então, eu tô mais devagar, tô deixando... Então, hoje ele tá guiando a gente. Aqui, isso aqui é estratégico. Ele vai guiando a gente
Ele é o mais inteligente? É o mais cabeça. Aí vai se deixar, né? A gente vai falando aqui, daqui a pouco Eu e Gabriel somos faladores, Ele tá administrando pra gente volta, aqui. Vai, tem um encontro com Deus, Deus passa as coordenadas pra ele, volta pra buscar Arão e foram ao encontro de Faraó. E a Bíblia relata que o Arão era 3 anos mais velho que Moisés e Miriam com certeza era mais velha que os dois, que ela que levou Moisés, né, no cesto pro rio, e os dois foram se encontrar com Faraó. Aí Isso é antes das pragas que você tá falando, né? Antes das pragas. Logo após a sarça ardente, ele voltou, pegou Arão e foram se encontrar com Faraó. Não é isso mesmo? E aí Faraó não quis liberar o povo de jeito nenhum. Agora também a gente tem que pensar também, por isso que eu falo, a Bíblia é um livro político também. A gente tem que pensar como a mente do político funciona. Como é que Faraó vai libertar o escravo que constrói o reino dele? E era diz que Mais cidade celeiro, né? 50% da nação Eu falo até mais, pai. os escravos, né? Agora, uma coisa interessante, o povo era numeroso, o povo tinha força porque, né, trabalhava, e esse povo não tinha consciência. Nossa, você entrou num profundo. Que agora não vai sair mais, né? Nossa, não tinha consciência não sai mais, disso. pai, que é isso? É a força que a gente tem, se você não tiver, pode ter a força que for, se você não tiver consciência dela, vai ficar com a mentalidade de escravo, né? Nossa. Corpo livre, mas mentalidade de escravo, que é o que aconteceu com esse povo, ficou com saudade das cebolas. Então, o meu inimigo reconhece o meu poder, porque a Bíblia diz assim, Faraó viu que o povo estava ficando numeroso, falou, bota mais serviço sobre eles. E eles mesmos não sabiam do valor que eles tinham. Então, quer dizer, o meu inimigo reconhece mais o Deus que está sobre mim do que eu mesma, ou o valor que eu tenho como serva do Senhor, como mãe, ou como profissional. Então, os outros reconhecem e eu não. Aí fica vivendo aquela vida de escravo ali, não, tá tudo bem, né, aceita. Então, isso é fácil, fica fácil para Faraó dominar esse povo, hein? O povo é forte, mas não sabe, é igual amarrar um elefante num pedacinho de pau, ele não sabe que ele tem a força. Mas assim, tia, faz parte do político fazer o povo de massa de manobra. Hoje? Eu tô tentando fazer as pessoas que estão ouvindo a gente entender isso. Que isso, o pensamento político, ele rege a humanidade desde o princípio dela. Faraó, um político, vamos pensar como político? Ele precisa fazer o povo se sentir escravo. Dá o conforto pro povo achar que aquilo ali tá bom. Esse termo que a Bíblia utiliza que ele afligir, esse termo hebraico significa afligir por fora, afligir por dentro e afligir a mente, é o que você falou. Ele precisa trabalhar a mente da nação. Que adianta você servir um Deus poderoso se somente é mente de escravo? É inútil. Então, ele fazia um planejamento de marketing pro povo entender que eles eram escravos. Ele inculcou tanto isso na mente do povo, mais tanto, que Deus teve dificuldade de tirar. Isso foi uma estratégia política dele. Que Deus teve dificuldade de tirar isso. O povo e não tirou, porque esse povo morreu. Não tirou. Aí, na verdade, eu fiz a observação que todas as vezes que Moisés e Arão se encontravam com Faraó, a frase que Moisés usava era: deixa o povo ir para adorar Deus no deserto. Deus, adoração e deserto. Todas as vezes que ele ia, fez essa observação: adorar a Deus no deserto, adorar a Deus no deserto. Aí Faraó fala, adora aqui mesmo, faz o culto aqui. Ele fala, não, os egípcios condenam esse tipo de culto, vão matar a gente. Outra estratégia aí do político. Tia, agora eu posso falar, vamos pensar sem ter um âmbito político, vamos pensar no próprio demônio. Ele não vai abrir mão de você fácil. Ele briga, é o que você fala comigo direto, há uma briga por nossas almas, é isso. Ele briga com o profeta, ele briga com a ordem de Deus, mas ele não quer abrir mão de você. Ele quer usar você até o fim. Eu falei, o inimigo sabe mais do seu valor do que você mesmo. É porque alguém que vai assistir a gente vai se identificar. É o que você fala comigo direto. Há uma batalha, a gente sente na carne. Deus nos chama e o diabo nos chama. Alguém tá ouvindo isso e precisa se entregar por inteiro. É o que você fala. Alguém vai ganhar nossa alma. Então existem algumas coisinhas que o diabo ainda tá conseguindo incultar na sua mente. E você precisa hoje entender algo. Fica do lado de Deus, filho. Fica do lado de Deus, que a história que nós vamos contar aqui vai ficar ruim pra Faraó. Essa observação que eu faço é que o deserto tem a ver com adoração, tem a ver com Deus. A gente não suporta, a gente não quer deserto, mas todas as vezes Moisés falava, libera o povo de Deus pra adorar no deserto. A gente associa deserto com dor. E vem Deus e fala assim... Isso, que observação forte. Mas por que você entendeu isso, Coro, disso? Eu entendi que o deserto... Se não tiver deserto, não vai ter adoração. Talvez a gente vai estar longe de Deus, porque deserto é caminho. A gente vai estar cômodo, as coisas tudo dando certo, e a gente tem essa mania, esse costume de esquecer Deus nessas horas.
tá tudo bem pra mim, aí já não ora mais, já não conversa com Deus mais. E o deserto é necessário na vida do ser humano pra chamar essa atenção do ser humano para Deus, E eu entendo, as coisas. o deserto nem sempre é dor, que a gente sempre associa, irmão, tô no deserto. Acho que deserto não é dor. Deus não falou, vai pro deserto sofrer, me adora lá na dor. Não, o deserto é lugar de celebração. Rapaz, fala assim, vai pro deserto aí, deixa as crianças. Não, as crianças não. Leva todo mundo. Lugar que tem criança, gente, o culto pega fogo, é festa. Então a gente tem que parar de achar que eu tô no deserto, eu tô sofrendo. Não, você tá no deserto, você tá no caminho da promessa, então. Deserto é caminho, só isso. Jesus venceu no deserto. Foi lá, foi a melhor experiência que a gente pode ver que Jesus viveu assim, né? Que a gente traz para nossa vida espiritual de resistência a essa luta, bem e mal. Foi lá no deserto, E lá no deserto vem o diabo de novo, adora. Deserto é adoração. Então não tem essa de que deserto é dor. Deserto, ele é caminho e você vai chegar lá se você, né? Vai depender da sua mentalidade. O que eu acho lindo também que você disse, pai, é que a única preocupação de Moisés é tirar o povo do domínio de Faraó e apresentar Deus pro povo. Deus não fez promessa nenhuma. Falou, vocês vão sair daqui pra vocês adorarem. A princípio era só pra adorar. É pra adorar. Por quê? Olha como Moisés é inteligente. Moisés é um líder inteligente. Ele apresenta a Deus, não aquilo que Deus faz. Você tá entendendo? Ele fala, eu vou tirar... Tudo que Deus tá fazendo é pra vocês conhecerem a Deus. Porque hoje em dia... Tem muito Moisés, hoje em dia moderno, que quer trazer o povo pra Deus encher o povo de bênção. E é muita gente quebrando a cara na igreja, tia. Porque eles têm uma visão, eu entendo também, porque tem muito líder, a fim de encher a igreja, ele manipula um Deus pra pessoa. O Deus mágico, Deus Papai Noel, Deus médico. E tem dia que Deus não vai curar, filho. Tem dia que Deus não vai te dar. As pessoas já se aproximam diante de Deus... Assim, não, eu vou fazer tanto, eu vou orar tanto, Deus vai me dar uma varoa. E vai ser assim, assim, assado. Eu vou fazer isso, Deus vai fazer assim, assim, assado. Você entende como essa percepção de Deus é diferente? Deus falou, não, Moisés, avisa pro povo que eu vou tirar eles pra eles me conhecerem. Porque Moisés conheceu a Deus, o povo queria conhecer a mão de Deus. Porque quando você adora, você levanta a mão, né? Vai pro deserto adorar. Quando você pede, você faz assim. Então, quando aquele homem na Porta Formosa, ele vivia pedindo. O cego Bartimeu, diz que ele clamou. Então, a posição da sua mão, ou seja, a sua posição de vida em adoração, não pelo que Deus pode dar, é que vai trazer o retorno de Deus. Você gana tanto daquilo que não vou abençoar. Então, as pessoas realmente procuram Deus pelo que Ele pode oferecer. Então, chegar com a mão assim diante de Deus, chega adorando. Muita gente agarrado na promessa, mas não no Deus da promessa. A gente vai dar uma adiantada aqui. Vamos dar uma adiantada. Então, aí já liberou o povo saiu. Vambora. O Mar Vermelho se abriu e aí eles estão no deserto. E aí o sogro de Moisés chega e vê aquela situação. Moisés se desgastando, né? Com aquele povo. E aí ele deu algumas sugestões a Moisés. Você queria falar um pouco sobre isso também? Fala dos desgastes. O líder que fica no desgaste, assim, que pega tudo. Vamos falar. Por exemplo, aí foi... Vamos só cortar uma palavra, porque é muita revelação, pai. Se deixar, não fica aqui. O homem tem que auxiliar a gente aqui, irmão. Se deixar que a gente vai ficar parando em cada detalhe. Já virou a puleta? Não, ainda não. Fica tranquilo. Falar vai virar. Tá perto. Para, tempo. Olha aí. Porque ali o povo foi liberto. Foi liberto, pá. Aí ficaram naquele Mar Vermelho, todo mundo conhece. E o povo começa a reclamar. Beleza, vamos só passar por aqui, pai. Começaram a reclamar e... Ali você percebe que eles são escravos, porque é escravo que reclama. Só que Deus fala, diga o povo que quem marcha é quem? Soldado. O que Deus está dizendo é a mente de você é de escravo, só que eu chamei vocês para serem soldados. E eles começam isso, aí Moisés tá naquela pá, aí começa a briga, começa aquilo, aí rouba uma galinha de um, aí um mata o outro, um pega a mulher de outro, aí um já não quer mais ir pra igreja, aí começa o que a civilização é, problema. Aí um atropela um pega um cavalo, atropela a criança e mata. Começa a gerir muitos problemas civis para Moisés. Moisés queria resolver tudo. É isso que o texto está dizendo, que Moisés resolvia desde um problema de uma galinha roubada. Moisés, roubaram minha galinha, vai lá resolver. Ele resolvia. Minha filha tá com pelo na cabeça, vai lá resolver. O que o Jetro percebeu é que, Moisés, você tá se desgastando com pequenas demandas. O que você vai ter que fazer, separa 80 homens com a porção do teu espírito, coloco você a porção da tua unção e ensina esses homens a administrar pequenas causas, você vai ficar com as grandes. Que grande? Uma rebelião grande, um assassino grave. Agora, sabe o que eu acho lindo? Que a gente estava conversando aquele dia? É que Jetro era um bom administrador.
ele entendeu o que Moisés não tinha entendido. Porque como o Jetro já tinha rebanhos, já tinha empregados... Filhas, que não é fácil registrar filhas. Mulher, e mais difícil ainda. Sim. Ele falou, Moisés, eu tenho uma visão pra você que se você me ouvir, vai dar bom. Porque muito líder não aceita, né? A opinião de quem tá de fora, que às vezes... Porque o Jetro, ele era uma conexão de ouro na vida de Moisés. Quando Moisés falou assim, ó, Deus mandou eu ir. Ele falou, vai. Eu vou ter que voltar lá na minha terra. Vai. Diferente de Jacó e Labão, né? Labão não deixava Jacó sair, ficava enrolando. Então o Jetro foi bênção na vida dele, foi conexão de ouro na vida dele. Cadê o cara que defendeu vocês? Chama ele. Ele sempre, o tempo todo, ele foi bênção. E aí, na hora que o cara vai dar uma opinião, ele vai dizer, não, Deus escolheu foi a mim. Tem muito líder assim, ou não? Tem. Mas ali, o que Moisés tinha essa percepção de entender é que quem tava falando com ele ali não era o sogro, era o sacerdote. Quem falava, Moisés sabe... Porque assim, pai, Moisés sabia identificar a personalidade do sogro. Quando o sogro falava como um sogro e como ele falava como um sacerdote. Ele falou, você tá falando como um sacerdote. Eu vou ouvir. Porque as pessoas têm essa dificuldade, tia. Por exemplo, como você é minha tia, eu tenho dificuldade, eu posso ter dificuldade, como eu tô muito chegado a você, às vezes de entender que você tem a personalidade de profeta. Meu pai pode ser um pastor, um pregador, ou o que for. Porque devido a A intimidade, isso cerceia nosso entendimento de entender que pessoas são pessoas e profetas são profetas. Você tá entendendo? Mas ele ouviu. Como ouvir, assim, tia, como ouvir um sacerdote dá certo? Como ouvir alguém que tem experiência dá bom? O que tá acabando com a gente não quer ouvir ninguém. Cada um quer fazer do seu jeito, né? Prossiga a falar. A gente vai falar aqui agora um pouco da subida, resumir, que aqui é um resumo que Moisés tem muita coisa pra falar, muita coisa. Uma hora eu acho que é pouco, mas mais de uma hora também fica um negócio muito cansativo. Bora falar da subida de Moisés ao monte, né? Que ele sobe ao monte, Deus mostra a terra prometida a ele. Já no final da carreira de Moisés, né? Aí Deus mostra a terra prometida a ele e fala com ele que ele tá vendo a terra, só que ele não ia pisar na terra. Essa é uma pergunta checkmate, que é uma polêmica. É por que Moisés não ia entrar? Por que Moisés, depois de tudo que ele fez, cara, todo o sacrifício, abriu mão de várias coisas, entende? E agora ele não vai pisar a planta dos pés na terra prometida? Aqui também a gente entra em algo. Se a gente projeta um script de final feliz, esquece, filho. Talvez o final não pode ser feliz como você pensa. Há muitas correntes teológicas que dizem que foi por causa que ele tocou na rocha, muitas correntes. Mas o que, na verdade, eu acredito e eu quero aplicar hoje é que nem sempre o nosso final é feliz, filho. Nem sempre o script que a gente imagina pra nossa vida. Você pode batalhar por algo e não acontecer. Isso se chama realidade da vida. Entendeu, pai? Quando você, tia, você põe muita expectativa em algo, você se frustra. Porque isso se chama realidade da vida. Eu nunca posso pôr muita expectativa em algo. Quando Deus chamou Moisés, sobe aqui no Monte Nebo, no Cume de Pisga, será que Moisés pensou assim, né? Agora, Deus, então, tá vendo? Mas você não vai entrar. Rapaz, deve ser uma frustração muito grande. Parece que ele se jogava daquele monte Meu embaixo. Deus, cara. E aí tem muitas coisas que você vai lutar e quem vai usufruir é a sua herança, seus filhos. Então, nem sempre vai ser para você, né? Você planta para outro colher. Então, Moisés, ele brigou, lutou e civilizou o povo, mas não foi ele que usufruiu. E quando a gente recebe o não de Deus? E aí? E aí, pai? E quando Deus fala, o seu final não vai ser do jeito que você programou? Imagino eu que a alma Imagina, ali foi um não de Deus na cara. Deus é assim, Deus não tem som de falar não, Leila. Deus não, tem filtro, né? Deus é, quando ele é razão, ele é razão. Fala não, pronto. E aí, quando Deus fala não, qual é a nossa reação? Se tentar entender o amor dele, mas não é fácil. Porque nem sempre Deus fala assim. É por isso que a gente tem que ter cuidado com o Deus que a gente apresenta pras pessoas. Deus, se eu criar aqui, as pessoas estão ouvindo a gente. Se a pessoa for um pouco frágil mental, eu posso criar um Deus aqui que vai frustrar essa pessoa. Eu tenho que criar um Deus realista. Você tá entendendo, Tia? É o Deus do sim e Deus do não. Alguém que tá ouvindo a gente vai ouvir isso. E Deus pode falar não pra você, e aí? É por isso que quando Deus deu as tábuas da lei, alguns dos mandamentos dizia, logo no início, não matarás, não roubarás, não adulterarás, não terás de... E se Deus falar não? A gente tá acostumado com Deus do sim. Quando ele fala não, qual é a sua reação?
Deus pode chegar pra você. Alguém aqui, tia, olha como é que é muito sério. Alguém que tá pra ouvir a gente pode estar com um parente agora no hospital. Você tá dizendo, Deus vai falar assim. Se Deus falar não, Deus pode falar não na sua cara. Não vou fazer. Porque Deus não é como eu quero, Deus é como Ele é, filho. E às vezes a gente quer colocar Deus na caixinha, né? Eu quero fazer o Deus do meu jeito. Então, é o Deus da promessa, é o Deus... Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. E a gente tem visto que pessoas que quem tá... Abraão não viu a grande. Ele viu pela fé. Mas ele não viu a nação que se fez, né? Agora, outra coisa, então, Moisés, em cima desse monte, por mais que ele não viu, não, ele ali, ele viu o cumprimento de uma promessa, né, que Deus fez a Abraão, lá no Gênesis. Ele viu que não era mentira. Ele viu que não era mentira. Então, pode ser que ele tenha ficado triste com não, mas só o fato dele presenciar a promessa, não Deus realmente o que ele promete. Mas aí vem do sentimento, né? Você administrar ele, porque o não, independente, vai te bater uma depresinha na hora. Não tem jeito, a gente é humano. Administrar isso. Mas o não cumpriu um propósito mesmo assim. É porque aquilo que você falou também é importante. Talvez não vai ser eu, vai ser outro. O propósito não é para mim, o reino é coletivo, o pai é nosso, o pão é nosso. Então não era para Moisés, era para um povo. Então Moisés entrar ou não entrar? É isso aí, o resumo é esse aí. É o povo de Deus, não é Moisés de Deus. O resumo é esse, exatamente. Que a gente não consegue entender às vezes. O reino essa é coletivo. Essa é a chave desse podcast hoje aqui, é isso que você falou. Não é o Moisés, é o povo. Não é a Alessandra de Deus, Gabriel de Deus, Saladinho de Deus. É o povo de Deus. Deus é pelo povo, não é por um do povo. Deus escolheu um povo. É porque Deus escolheu Moisés pra quem? Pro povo. Interessante. Moisés só existe por causa do povo. Com essa linha de raciocínio, a gente entende que Deus falou, você não vai pisar lá, não é você, Moisés, é o povo. Você não entendeu? Não tem a ver com uma pessoa, tem a ver Agora, com uma pergunta que eu fiz pra Gabriel nos bastidores, Deus mostrou pra ele, essa é a terra que eu prometi a Abraão, papapá, e que vai de Efraim a Manassés. Eu perguntei a Gabriel, mas como que ela vai de Efraim a Manassés se essa terra não foi adentrada ainda e não foi dividida? Como é que ele sabe onde é Manassés e Efraim? Aí você me respondeu o quê? Sabe o que eu respondi pra ele? O que eu tava falando pro meu pai? É que a terra de Canaã já foi habitada. Ela só tá sendo devolvida pro povo. E o texto fala, né? A terra dos cananeus. Não sei Por quê? Tudo que os homens que meu pai citou eram filhos de Jacó. Os filhos de Jacó e descendentes de Jacó já tinham tomado aquela terra inteira. Eles já moravam lá. Você tá entendendo, tia? Uhum. Então, essas terras já haviam sido possuídas. Essas terras já haviam sido penetradas. Só que Deus só tá devolvendo de novo, porque Abraão já andou por aquela... Abraão era um peregrino. Abraão já tinha dado aquelas terras todas. O Jacó, quando desceu de lá, com 70 almas. Eles andavam tudo ali. Eles foram resgatados. O Abraão foi pro Egito, eles andavam tudo, eles eram peregrinos. Você tá entendendo? Eles andavam tudo, aquelas terras já eram todas possuídas pelos filhos de Jacó. Por essas tribos. Eram todas possuídas. Deus só tá devolvendo pra ele, ó, vou levar vocês de novo pra lá. Né? E o que você acha que algumas pessoas colocam, né? Que é Moisés, Deus falou, você não vai entrar na terra prometida. Mas a gente sabe que lá no Monte das Oliveiras, na Transfiguração, Moisés esteve lá. Então a gente pode afirmar que ele esteve na terra prometida ou não? Você fala de Jerusalém? É. Tipo assim, eu acredito Lucas que... 1, capítulo 9. Eu acredito que, já quebrando também só um raciocínio, tudo aquilo que Moisés vive aponta já para Cristo. Porque tudo, igual tá falando meu pai, tudo é uma simbologia. Tudo tá interligado. Esse Canaã, o que Deus está dizendo não é sobre terra, é sobre o céu, mano. Então, o Moisés não habitará a terra fisicamente de Canaã, mas o reino do céu já é dele. Ele vai entender isso também. Ele entendeu isso. Que não é sobre aquela terra, vai ser sobre outra terra agora. Você tá entendendo? Mas aquilo que você tá dizendo, pai, se ele chegou à terra de Jerusalém, se ele viu Jerusalém ali, você tá falando de Jerusalém naquele momento, ele viu, ele participou, pô. Então, porque aquela terra era do povo de Deus. Ele transcendeu o tempo, porque ele estava, né, lá, e agora estava vendo todo o quer dizer, ele estava lá no Antigo Testamento, agora está no Novo Testamento, lá no Monte da Transfiguração. E aquele monte também era a terra que Deus tinha prometido. Querendo ou não, ele viu, ele participou, mas ele já tinha visto também naquela visão que o senhor está falando, ele já tinha visto o povo. Com certeza, eu acredito que quando Deus apresenta aquela visão para Moisés, ele não viu só a terra, mas eu creio que ele viu a civilização trabalhando, ele viu o povo plantando, o povo colhendo. Ele viu o futuro. Ele viu como se fosse toda a evolução daquele povo. Então, aquele filme De Volta para o Futuro foi baseado nisso, porque Moisés foi lá, cara, no futuro.
Não é isso? Em visão e depois apareceu de fato. É uns mistérios, né? É muito mistério. Que tem coisa que a gente não vai conseguir também responder pra todo mundo, né? Porque é muita coisa assim. Acho que a gente vai ficar por aqui. Gabriel quer falar alguma coisa aí? Faz aquela pergunta Qual? de Moisés, como é que ele escreveu? Só pra gente encerrar. Eu perguntei pra ele como é que Moisés, no cume Pisma, né, quando ele subiu, como é que ele escreveu? E Moisés viu e morre Moisés. Mas se ele que escreveu, como que ele escreveu que ele morre Moisés? Meu Deus, falou, escreve que você vai morrer que eu vou te matar. Olha que pergunta, gente, olha que pergunta fenomenal. Eu vou ter que fazer um corte com essa pergunta depois. Eu vou lançar. O que estão perguntando aqui é, Moisés sobe pro monte, e ele é o que escreve o livro, ele sobe pro monte, e como é que ele morreu em cima do monte e ele mesmo escreveu que ele morreu em cima do monte? Como isso? Morrendo e escrevendo. Será que ele escreveu morrendo ou morreu escrevendo? Como isso, gente? O Moisés está escrevendo da sua própria morte, sendo que ele está vivo. Ou como é que ele escreveu que ele iria morrer, sendo que ele estava vivo? Ou será que Deus falou assim, Moisés, eu vou te matar agora, só escreve rapidinho? Ele não teria vida pra escrever aquilo, ele não teria alma, não. O cara saberia que... Agora, sabe o que eu acredito? É porque tem coisa que... A Bíblia tem coisa que né? É um buraco pra você se fiar aí, meu amigo. Eu acredito assim... Eu acredito que as partes finais daquele livro não foram escritas por ele. Josué? Eu acredito que as partes finais... Por quê? Sabe por que eu tenho essa visão? Mas você pode me perguntar... Mas, Gabriel, como é que Josué escreveu de Moisés se ele não estava lá e se ele não viu Moisés morrendo? Porque eu só posso escrever daquilo que vejo. Não é, tia? A lógica é normal, pai? A lógica é... Mas com Deus não. Como é que Moisés escreveu Gênesis se ele não estava lá? Verdade. Revelação, né? Por revelação. Como é que Moisés escreveu que no princípio criou Deus os céus e a terra se ninguém existia? E a terra era sem forma e vazia. Não tinha ninguém, não tinha nada. Ou seja, a Bíblia é um livro inspirado. Josué pode ter sido inspirado por Deus e Deus mostrou para Josué os minutos finais da vida de Moisés. Eu só tenho a agradecer, tamo junto. E vai ter que ter parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Até Deus que abençoe. Cristo Muito obrigado, tia. Agradecer mais uma vez, pedir a vocês aí pra dar uma força no canal, se inscrever no canal, dar um joinha. Eu tava conversando com o Alessandro, uma das únicas coisas, pouquíssimas que a gente não precisa pagar, é se inscrever no canal e dar o joinha. E como é importante, né? Eu sempre uso o YouTube pra assistir palestra, tudo. Eu uso pra tudo. E eu não sou dessa pessoa que... Não era, dessa pessoa que ia lá e me inscrevia nos canais. Só quando a gente tá com o projeto que a gente aí agora entende. eu entendo a importância, tá, gente? Então, todo vídeo que você assistir, que você gostar, que você curtir, não só do nosso canal, vai lá e se inscreve, isso valoriza muito. De graça, e não paga nada, mas pra gente tem um valor incrível, né? Então a gente fica por aqui mais uma vez com mais um Pergunta Cheque. Valeu! Top!